Sabemos que a eternidade é uma realidade, mas o fato é que é impossível compreendê-la com a nossa mente. Da mesma forma que não entendemos com a lógica humana como Deus sempre existiu, também não alcançamos com o pensamento o que seria algo eterno e infinito. Mas saiba, você não precisa entender com a sua mente o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Porém, você precisa crer e ter os seus olhos sempre lá. É a melhor reunião que tem da semana, porque os outros dias a gente busca pela necessidade das coisas para a nossa vida e a quarta-feira a gente vem buscar pela salvação da nossa alma. As reuniões de quartas, para mim, são importantes porque é um alimento espiritual. É a oportunidade que a gente tem de renovar a nossa aliança com Deus e aprender mais do reino dos céus, da santificação, da gente ter uma preparação para o dia que a gente for ter o nosso encontro com Deus. Você que está sofrendo, que acha que para a sua vida não tem mais jeito, eu quero falar para você que tem sim, porque um dia eu já estive no seu lugar e eu vim até a casa de Deus, busquei Ele e hoje eu posso dizer que para a sua vida tem jeito também. Você que hoje está afastado, mas você já esteve aqui nesse lugar, você já conhece o caminho e você sabe que para você tem jeito. O Senhor Jesus ainda não desistiu de você, então eu te faço esse convite para você voltar, porque você vai ser recebido de braços abertos. Se o nosso coração crê, a nossa mente questionará. E é justamente aí que o inimigo engana as pessoas sobre a existência de Deus e as convence que a eternidade é coisa de filmes, mas não é. Você vê nos filmes de Hollywood, e aí a gente vê eles falando Jesus, aí no meio põe um palavrão e termina com Cristo. Quando eu ouço, eu saio fora daquele programa, daquele filme, daquela série, eu não assisto mais. Eu não vou dar ibope para uma coisa que insulta o nome do meu Deus. Desde o nascimento do Senhor Jesus até os dias atuais, o nome de Jesus é envergonhado. E antes do nascimento do Senhor Jesus, o nome do Deus Pai está aqui, ó, blasfemado incessantemente. Deus não tem muitos no mundo que santifiquem o seu nome. O propósito desse estudo bíblico é ajudar, é auxiliar a igreja do Senhor Jesus sobre o que realmente significa santificar o nome de Deus. É aqui e agora que escolhemos como passaremos a vida eterna. E existem apenas duas opções: o céu ou o inferno. Abra o seu coração para o que a palavra de Deus diz. Somente ela é a verdade. É apenas esta verdade que tem o poder de salvar você da morte eterna. Venha buscar a sua salvação. A batalha com Ele é garantida. Não abra mão da sua vitória. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. E não há investimento melhor do que na vida espiritual. Quando você foca a sua vida com Deus, investe na salvação da sua alma, então Deus te fortalece, você tem direção e, sobretudo, a certeza da salvação. É o que você acabou de ver nesta matéria. Eu pergunto, se você partisse hoje, para onde iria a sua alma? Você tem certeza da sua salvação?
É neste objetivo que às quartas-feiras nós realizamos o estudo bíblico e estamos realizando o estudo da defesa da fé. Nós vamos falar mais a respeito daqui a pouquinho. Eu quero já deixar a nossa central de atendimento espiritual à sua disposição. Nós temos aqui os números, você pode fazer uma ligação para o 48 3216 6162 e o WhatsApp é o 11 3573 3535, áudio ou texto. E a plataforma na internet é o pastoronline.com. E certamente, se você entrar em contato, você será ajudado pela nossa equipe e terá direção à luz da palavra de Deus. Nós vamos agora acompanhar duas pessoas que têm vindo às quartas-feiras e você vai entender a importância que há no estudo bíblico da defesa da fé. Tuliana, conta pra gente como que você chegou na Igreja Universal e com quais problemas você chegou aqui. Então, pastor, quando eu cheguei na igreja, né, como a maioria das pessoas, eu não tinha paz. Tinha os problemas no casamento, problema financeiro na minha família. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar tanto com os filhos, com o marido, por conta de muito sentimento que eu carregava dentro de mim. Mágoas desde a época da minha infância, traumas, tinha muito complexo de inferioridade, dependia muito das pessoas sentimentalmente falando. E eu cheguei vazia, pastor, perdida. Na verdade, eu não tinha nem expectativa que poderia haver mudança. E o que você fez para poder resolver tudo isso? Pastor, ouvindo a palavra, né, que é ensinada, coloquei em prática, obedeci. No começo foi difícil, porque a palavra ela vem contra a nossa vontade, contra aquilo que a gente tem o hábito de fazer. Mas conforme eu fui colocando, ouvindo a palavra, obedecendo, me entreguei de fato, de verdade, as coisas foram mudando. Primeiramente, houve a mudança dentro de mim, né? Conforme eu fui buscando, obedecendo, já começou a ver o sinal de paz, a cabeça, a mente começou a mudar, eu comecei a ter sabedoria para lidar com as pessoas, com o meu marido, com os meus filhos, e as coisas foram mudando, né? E qual a importância das reuniões de quarta-feira para você? Pastor, a quarta-feira, ela alimenta a nossa fé, né? É a reunião que a gente para no caso, se dedicar à parte espiritual. Não tem algo além da parte espiritual, da alma, da busca ao Espírito Santo, a palavra. Eu considero a quarta-feira uma das reuniões mais importantes pelo fato de nos permitir ter essa comunhão com Deus. Quem é a Tuliana hoje após receber o Espírito Santo? Hoje eu sou uma mulher forte, sábia, eu tenho paz, não existe mais nenhum vazio dentro de mim e, acima de tudo, eu me tornei filha de Deus. Vale a pena fazer aquela pausa na semana para poder estar aqui na quarta-feira? Com certeza, pastor, com certeza faz toda a diferença. A gente, como o senhor falou, a gente faz a pausa, é como se a gente recobrasse as energias para continuar o resto da semana. Há pessoas agora afastadas, te ouvindo, te assistindo. Manda um recado para elas, convidando-a para voltar a vir quarta-feira. Então, você que está aí, está sofrendo, como um dia eu estive, sem expectativa de mudança, sem esperança de um dia melhor, mas a partir do momento que a gente se volta à palavra de Deus, tudo muda. A esperança nasce, a força volta, então você precisa dar um passo e se entregar e buscar. E começando na quarta-feira vai fazer toda a diferença. Cristiano, conta pra gente a importância desta reunião de quarta-feira para você. Bom, essa reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga, no dia a dia, vencer, né? Os nossos obstáculos, os nossos problemas. Então é de extrema importância, de suma importância. Com quais problemas você chegou aqui? Bom, quando eu cheguei na igreja, eu tinha problemas com vícios. A minha vida sentimental, ela era bem conturbada, né? Vinha de relacionamentos difíceis, com traição, com vários tipos de problemas, né? Eu era uma pessoa muito insegura também. Isso atrapalhava também os relacionamentos, né? Também tinha problemas em casa, meu relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, era muito conturbado, né? Agora conta pra gente o que você fez para poder se libertar de tudo isso. Bom, o primeiro passo
foi chegar até o altar e entregar tudo isso para Deus, né? Toda a minha vida ali, entregar os meus pensamentos, o que eu achava, porque a gente vem do mundo com muitos achismos, com certo orgulho, a gente acha que a gente sabe como resolver os problemas, mas quando a gente chega, a gente ouve a palavra, a gente se vê, né? A gente se percebe como a gente é e entrega isso para Deus, então Deus acaba fazendo a transformação na nossa vida, né? Então participei das correntes, principalmente de quarta-feira, e aí que está a importância da quarta-feira, né? Porque chegando na quarta-feira, ouvindo a palavra, eu pude perceber como eu estava, os problemas que eu tinha, tudo aquilo que eu fazia de errado. E ali eu fui até o altar, com convite também, que veio na quarta-feira, e entreguei isso nas mãos de Deus, né? Entreguei tudo que eu achava, tudo que eu pensava que eu era, e Deus foi me transformando, foi me renovando, e isso foi mudando, né? E como que está o Cristiano hoje? Hoje eu estou muito bem. Hoje, graças a Deus, eu sou bem casado, né? Estou casado há 15 anos, né? Então um problema sentimental ele acabou. No primeiro dia que eu botei o pé na igreja, os vícios também acabaram, porque eu queria muito parar, mas eu não tinha força. Então quando eu cheguei, os vícios pararam também, os vícios cessaram, e o meu relacionamento com os meus familiares também se transformou. Eu passei a amar meu pai e a minha mãe, né? O meu relacionamento com eles ficou muito mais afetuoso, com os meus irmãos também. Hoje eu me dou muito bem com os meus irmãos, e Deus foi transformando tudo isso, né? Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. A Santa Ceia. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, perdão, alma comunhão, fortalecimento. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. A cerimônia para os que querem estar próximos de Deus. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A mesa já está preparada. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você sabe que a Santa Ceia é a cerimônia que traz comunhão com o Senhor Jesus. O pão representando o seu corpo, a sua carne, o cálice com o suco da uva representando o seu sangue, para que você tenha parte com o Senhor Jesus. Tenha a vida que só Deus pode trazer para você, preencher o vazio, te dar direção, fortalecimento e, sobretudo, a certeza da salvação. Então hoje, quarta-feira, logo mais, às 7 da noite, às 19 horas, você pode participar do estudo da defesa da fé com a Santa Ceia, na Catedral em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, tá certo? Você também pode participar no Templo de Salomão, você que está em São Paulo. Nós teremos também o estudo da defesa da fé com a Santa Ceia e em todas as igrejas universal do Reino de Deus em todo o Brasil. Para que você localize o endereço mais próximo, o site é universal.org/localizar. É só você então digitar este site e você vai ter aí um endereço mais próximo da sua residência para que você tenha o seu encontro com Deus, ou se você está afastado, retornar hoje. Tome essa atitude de buscar a Deus, sabe? Pense na sua salvação, na sua vida eterna e venha investir na sua vida espiritual. Com certeza, essa quarta-feira há de marcar a sua vida. Existe um ditado que diz: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Pois é, nada é mais edificante para um ser humano do que pedir desculpas e agir prontamente para reparar, sempre que possível, qualquer erro que tenha cometido. Porém, estamos sujeitos a errar por causa do mundo em que vivemos.
mesmo sabendo que não devemos ser influenciados por ele. Ao escolher andar com Deus e fazer disso seu estilo de vida, muitos erros podem não acontecer. À medida em que este laço fica mais estreito, nossa semelhança com Jesus vai aumentando e vamos nos aproximando da perfeição dele. Eu tinha depressão, complexo de inferioridade, isso dos meus 14 até os meus 19 anos. E aqueles pensamentos de suicídio, né? Eu planejei como que eu ia tirar minha vida. E nas madrugadas que eu não conseguia dormir, devido à insônia, eu vi um programa na televisão de uma senhora que relatava tudo aquilo que eu estava vivendo. E assim eu cheguei na igreja. Comecei a praticar tudo que o homem de Deus falava no altar, na palavra de Deus. E através, né, dessa minha obediência, eu obtive essa cura da depressão. Faz quanto tempo que você está livre da depressão? 23 anos. Curada? Sim, senhor. Não toma remédio para nada que tomava antes? Não, senhor. Eu não entendia direito o que estava acontecendo comigo, né? Então eu não fui em busca de médico, eu sofria em casa, né? E para tentar, digamos assim, preencher aquele vazio, eu comecei com amizades, com bebidas, festas noturnas. Nesse processo que foi piorando, foi onde começou a vir aqueles pensamentos muito fortes para eu tirar minha vida, porque eu não via um futuro, eu não via assim, uma felicidade na minha vida. E hoje? Hoje eu quero viver, hoje eu sou muito feliz, fui batizada com o Espírito Santo, né? Tudo aquilo que eu vivia, né? Como eu disse para o Senhor há 23 anos atrás, nunca mais eu tive nada disso e eu quero viver. Então depressão tem cura? Sim, Senhor, depressão tem cura. Graças a Deus, amém. Deus te abençoe. Você sabia que Deus quer que você melhore todos os dias? Sim, Ele te ama como você é e está sempre pronto para te perdoar. Mas isso não significa que Ele se conforma com o seu estado hoje. Ele sabe que você pode ser melhor e planeja o seu aperfeiçoamento. Em o nome de Jesus, o Senhor disse: em meu nome curarão enfermos. Então, espírito de enfermidade saia desse corpo agora. Espírito de doença saia desse corpo agora. Essa criatura que está enferma na alma, que não consegue dormir à noite, que não tem tido paz, uma vida conturbada. Essa pessoa, meu Deus, que está vivendo o inferno dentro da sua família. Os problemas têm tirado a paz, têm tirado o bom ânimo, tem tirado a vida dessa pessoa, tem impedido essa pessoa de estudar, de trabalhar, de fazer o que tem que ser feito diariamente, porque a sua cabeça está cheia de pensamentos negativos. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal que habita na vida dessa pessoa saia agora. Deixe Deus te transformar e trabalhar em seu interior, a ponto das pessoas enxergarem Jesus em você. Você está disposto? Se a resposta for sim, então te esperamos. Esteja neste domingo às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Você é o nosso convidado para esse próximo domingo, em 27 de abril. Teremos a concentração de fé e milagres. Nós já estamos na jornada dos 50 dias rumo ao dia de Pentecostes, que será 8 de junho. Então, este domingo, fundamental a sua participação, a sua vinda para buscar a Deus. A concentração de fé e milagres acontece no horário principal das 9h30 da manhã, mas temos também às 7 da manhã e às 18 horas. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, Catedral da Fé, em Florianópolis. Você é o nosso convidado para este domingo e, sem dúvida, essa concentração de fé e milagres trará uma nova história para você, uma vida nova. Teremos a ministração da cura divina, da libertação espiritual, a oração pelos casais, o clamor pelas famílias e o momento principal, do ensino da palavra de Deus
e a busca ao batismo com o Espírito Santo. Uma reunião completa onde certamente abençoará você e toda a sua casa, toda a sua família. Então, tanto aqui em Florianópolis, na Catedral da Fé, como no Templo de Salomão, você que nos acompanha em São Paulo, às 7 da manhã, 9h30 da manhã e 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E em todas as Universal em todo o Brasil. Você pode entrar pelo site universal.org/localizar e encontrar o endereço mais próximo. Vamos agora a alguns testemunhos de pessoas que têm participado da concentração de Fé em Milagres. Judite, conta pra gente como que a senhora conheceu o trabalho da Igreja Universal e com quais problemas a senhora chegou aqui. Bom dia. Então, eu conheci o trabalho da igreja através da minha cunhada, né? Ela já frequentava a igreja e ela via eu passando lutas, os problemas com meu esposo, porque ele era alcoólatra, né? Tinha muitas brigas, muito ciúme. E ela me convidou para conhecer o trabalho da igreja. E eu vim, não crendo muito, né? Porque eu era muito religiosa, mas acabei vindo e através das correntes, das orações, graças a Deus, ele transformou meu casamento, libertou meu esposo. Hoje nós temos um casamento abençoado, nossos filhos estão também na presença de Deus, graças a Deus. Valeu a pena? Valeu a pena, sim. Agora falando da reunião de domingo, a senhora já teve alguma experiência usando a água do tratamento? Sim. Agora em janeiro desse ano, 2025, eu fui submetida a uma cirurgia de emergência com um problema no intestino. Até então, não sabíamos o porquê, não tinha feito a biópsia ainda, mas eu fiz a cirurgia no dia 29 de janeiro e 30 dias depois o resultado da biópsia veio e dei um tumor maligno, né? E aí eu fui encaminhada ao oncologista para começar a fazer um tratamento, fiz todos os exames que me foi pedido e quando eu cheguei lá com o oncologista, ele falou que a cirurgia tinha sido um sucesso, tinha sido retirado todo o tumor e o câncer não tinha se espalhado. Então eu não ia precisar fazer quimioterapia, radioterapia, porque eu estava curada. Qual foi a reação da senhora quando o médico disse que a senhora tinha um tumor maligno? Então, olha, eu estava na fé, como estou na fé, graças a Deus, mas a gente é humano, né? Então, eu fiquei realmente um pouco nervosa, fiquei um pouco preocupada também, mas eu coloquei na mão de Deus. E é tanto que eu não falei nada para ninguém. A única pessoa que sabia era meu esposo e meus filhos. E meu filho só, que nem para outra eu falei, mas todos dois estavam na fé. O meu esposo mesmo olhou para mim e falou: filha, creia, você não tem nada. E eu fiquei nessa fé, crendo que o Senhor havia de fazer o milagre, né? E o que a senhora chegou a fazer? Então, no domingo, como sempre, a gente traz aqui a garrafa com água. Eu sempre bebia água com fé, crendo que aquela água era consagrada, vinha do trono de Deus. Quando eu ia tomar banho também, eu usava a água, também me lavava. E antes de eu ir para o hospital para fazer a cirurgia, eu também fui no altar e fiz um voto com Deus e falei que a minha vida estava na mão dele e que a minha vida era para servi-lo. E eu doente, eu não poderia servi-lo, né? E como que a senhora está hoje? Hoje eu estou curada, estou muito bem, graças a Deus, e feliz. Falei para o meu esposo: olha, estou indo lá e vou dar o meu testemunho, porque eu poderia nesse momento estar no hospital, fazendo um tratamento, desenganada pela medicina, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E através desse testemunho, eu sei que pode alcançar várias pessoas que nesse momento estão passando por esse problema, mas creia que Jesus, ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou. Inclusive, temos também aí o exame, resultado do exame da senhora, né? Exatamente, aqui está o exame que consta, que a biópsia, que consta o câncer, né? E aqui está o laudo médico, aqui está o laudo médico constando que eu estou curada, né? Valeu a pena usar a fé? Sim, com certeza, sempre vale a pena, né? Sempre vale. Há pessoas agora, neste momento, assistindo a senhora e também ouvindo. O que a senhora tem a dizer para ela que se encontra doente, com algum tumor, algum problema de saúde, assim como teve jeito para a senhora, também há jeito para ela? Sim, com certeza.
há sempre uma solução, independente do que a pessoa esteja passando, seja um problema na área da saúde, seja um problema na família, seja um problema financeiro, não importa a luta, a dificuldade que você esteja passando. Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas, desde que nós confiamos nele. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para o novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, venha buscar, no primeiro dia da semana, este refrigério para o seu interior. Neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Se organize, se prepare, esteja conosco neste domingo na concentração de Fé e Milagres. Sem dúvida alguma, o nosso Deus há de transformar a sua vida e a sua família, tá certo? Nós vamos agora entrar em oração. O Bispo Sérgio Mota, o guardião da Sagrada Família, vai fazer a oração e eu tenho certeza que esta oração há de abençoar a sua vida. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Atende a voz, ó Deus, do nosso clamor, porque eu clamo com centenas e milhares de pessoas que acompanham neste momento esta programação e que precisam do toque das tuas mãos. Precisam, meu Deus, de uma resposta, de uma intervenção divina. E a tua promessa diz que tudo que pedíssemos crendo, receberíamos. Então, meu Deus, atende o pedido das mães, atende o pedido dessa pessoa hospitalizada, que clama, meu Deus, pela sua recuperação, pela sua cura. Dá-te pressa, ó Deus Todo-Poderoso, em libertar o aflito, o oprimido, desesperado, essa pessoa, meu Pai, que já não aguenta mais tanto sofrimento, tanta dor e tanta angústia. Eu entrego todos nas tuas mãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Guardião da Sagrada Família estará sempre na torre de vigia, orando, suplicando a Deus pelo seu lar, pela sua vida. Muito obrigado, Bispo Sérgio Mota. Deus abençoe o senhor também, toda a sua família. E eu tenho certeza que esta oração abençoou a sua vida e te fortaleceu. Agora é agir a fé, tá certo? Não se esqueça, hoje, quarta-feira, Santa Ceia do Senhor, com o estudo A Defesa da Fé. Na Catedral em Florianópolis, em especial às 19 horas, também você pode participar. Avenida Mauro Ramos, 1310. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, também no horário da noite, às 20 horas, durante o dia também. E para mais endereços, universal.org/localizar. Você pode então acessar este site e ter o endereço mais próximo. Invista na sua vida espiritual, sem dúvida alguma, você receberá forças de Deus, tá bom? Fique com Deus, obrigado pela sua audiência e até a próxima.